Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. O professor Renato Baggio vai mostrar como a disciplina de inglês foi cobrada na prova. Vale muito a pena ficar ligado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio e estou aqui para a gente fazer a correção da prova de inglês do Enem de 2018, certo? Então vamos lá, uma correção bem pontual, entendendo todos os aspectos do texto, como que está sendo cobrado tudo, bem tranquilo, certo? Não se preocupe, porque a ideia é que a gente também faça a tradução desse texto, nunca uma tradução literal, certo? Uma tradução sempre contextualizada, para você entender exatamente o que o texto disse, tá? Entender na plenitude o que o Enem estava cobrando com essa prova muito bem elaborada. Aliás, há muitos anos que a prova do Enem não é uma prova fácil, a prova de inglês, é uma prova bem exigente, tá? Então ele diz assim, ó, dá uma olhadinha aqui na questão junto comigo, ó. Bacana. Bom, primeiro passo para eu começar toda a questão do Enem é eu dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa questão, o que a questão está querendo dizer. Então dá uma olhadinha aqui comigo. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto se refere aqui, ou seja, de que maneira essas três palavrinhas estão interrelacionadas no texto. Ou seja, por que elas estão sendo usadas, certo? A ideia é que elas se referem a empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, ou criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, ou comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Eles vão começar a receber para dirigir. Ou exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, ou abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão então, que a melhor maneira da gente fazer é lendo mesmo, tá? Olha o que ela diz aqui, ó. Lava-mãe. Veja, não tem o acento circunflexo aqui, né? O que deixa um pouco estranho isso, uma vez que o acento realmente, perdão, não circunflexo, né? O tio, ele não existe no inglês. Mas, enfim, vou considerar aqui que fosse essa ideia, lava-mãe, tá? Creating showers on wheels for the homeless. Opa, criando-se chuveiros sobre rodas para os sem teto. Less é o sufixo que indica a ausência do que veio antes. Então ele sempre indica a falta do que está antes. Como aqui é home se refere a casa, sem casa, a gente chama aqui no Brasil essas pessoas de sem teto. Vamos ler o texto todo, veja o quanto você conseguiu entender dele, depois a gente vem fazendo a traduçãozinha pontual para ver como que você iria acertar essa questão, tá bom? Aí fica bem claro, né? O texto abrange várias questões aí de tempos verbais, de estruturas vocabulárias que você precisava reconhecer, né? Para você poder entender o texto. Aí, claro, o entendimento da língua, tanto tempos verbais, estruturas, pronomes, todos que permeiam os textos, ficaria por sua conta, tá bom? Ele diz assim, então me acompanhe. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Donés Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava-Mai, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Olha que legal isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, que São Francisco, de acordo com os números recentes da cidade, tem 4.300 pessoas vivendo nas ruas. Entre os muitos problemas que os sem-teto encaram, é a pouca ou nenhum acesso, né? Pouco ou nenhum acesso a chuveiros. Eles não têm como tomar banho. São Francisco somente tem em torno de 16 a 20 chuveiros para acomodá-los, ou seja, lugares para tomar banho. Shower stalls são, eu vou traduzir como chuveiros, que são lugares para tomar banho. Mas essa pessoa aqui, que é o Sandoval, Donés Sandoval, tornou isso a missão dela para mudar essas coisas, ou seja, fez disso, desse problema, a missão dela para mudar isso. A antiga executiva de marketing de 51 anos de idade começou o Lava-Mãe, que é um tipo de chuveiros sobre rodas, um novo projeto que visa tornar ônibus da cidade inutilizados em estações de banho para os sem-teto. Olha que interessante, e a palavra decommissioned é aquilo que está fora de uso, tá bom? Cada ônibus terá 2 estações de banho e Sandoval espera que eles serão capazes de fornecer 2.000 banhos por semana. Olha que interessante, então, qual é a ideia daqui? É dar banho em quem precisa. Dá uma olhadinha na nossa questão agora. Qual é a relação entre as palavras shower
e bus. Bom, eles querem criar estações de banho nos ônibus. E homeless, para quem não tem onde morar. Certo? Veja que coisa bacana, que iniciativa sensacional. Então, qual é a relação dessas 3 palavras no texto? Ela se refere a empregar moradores de rua em lava-jatos? Nada a ver. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Olha, por hora é um bom item, deixa marcado, mas como toda questão do Enem, você tem que ler até o fim para ver se essa é de fato a melhor opção, tá? Ou, comissionar sem-tetos para dirigir ônibus da cidade. Não, eles não querem contratar ninguém para dirigir ônibus. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Não, eles querem usar ônibus que não estão sendo utilizados. Não. E aí você tinha que saber ou deduzir o significado de decommissioned. Ou abrigar 2.000 moradores de ruas em ônibus. Não, o objetivo não é esse. Realmente a melhor resposta é a letra B. Ela não saiu ali. Aí sim, eu deixo marcado aqui para você. Era para ter aparecido, apareceu bem rapidinho ali. Então vamos, é isso. Essa foi a nossa primeira questão da prova do Enem. Vamos para a nossa segunda questão da prova do Enem, certo? A segunda questão diz o seguinte, ó, tem uma chargezinha ali, né, em que você tem 2 jovens caminhando, você nota, e realmente os elementos visuais da prova do Enem são importantes, da prova de linguagens, você tem que entender a figura, ela te ajuda a dizer muita coisa, tá? Então aqui a gente tem a figura de 2 jovens, você identifica pela vestimenta, enfim, né, pelo andar despojado, e isso tudo é importante, e abre aspas significa que é um deles falando, tá? Porque eu abro aspas quando eu faço a citação das palavras de alguém. Vamos para as questõezinhas primeiro? Ó, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Bom, então a nossa análise da ilustração de que se trata de alguém jovem está certa, porque ele já falou no enunciado que se trata de adolescente. E a crítica é o fato de que a sociedade exige do adolescente que ele se aposente prematuramente, que ele amadureça precocemente, que ele estude aplicadamente, que ele se forme rapidamente ou que ele ouça atentamente as coisas. O que está sendo a crítica aqui? O que entende, o que a charge diz que a sociedade está exigindo do jovem? Vamos ler? Diz assim, é um deles falando. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Caraca, hein? Olha o que ele está dizendo aqui. Essa é uma questão bem mais simples, né? Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um garoto grande. Quando eu tinha 10, eles me diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Neste ritmo, eu serei elegível para a Seguridade Social antes de me formar no ensino médio. High school para eles é o nosso ensino médio, que é antigo ginásio, né? 2º grau. Lembra dessa denominação? Provavelmente você não lembra disso, mas antigamente o que você chamou de ensino médio era ginásio, que depois passou a ser 2º grau, agora tem essa denominação de ensino médio. Bom, ficou muito fácil, né? Então ali ele está fazendo uma crítica, né? Toda hora estão querendo que ele seja mais o quê? Vamos lá. A sociedade exige do adolescente que ele se aposente prematuramente, ele não falou de se aposentar no texto, não. Que ele amadureça precocemente, pô, ele não dá essa ideia. Ele dá a ideia de que cada hora querem que ele seja à frente da idade dele. À frente, que ele amadureça. Me parece boa a letra B, tá? Que ele estude aplicadamente? Não, não falou isso, né? O que ele fala aqui, ó, é que nesse ritmo, né, ele terá uma seguridade social antes de se formar do ensino médio, mas não está falando para ele estudar. Então tá, que ele se forme rapidamente? Também não falou isso. Que ele ouça atentamente as coisas? Não. Realmente a melhor resposta é a letra B. Mas por que ela está sumindo da nossa tela? Danada, eu marco aqui, ó. Então, esse cartoon, essa chargezinha, realmente ficou um pouquinho mais fácil nesse quesito, que dá a entender bem claramente. Era uma questão de nível médio para fácil. Médio para fácil, não médio para difícil, tá? Mais para fácil do que para médio, tá bom? E ficamos por aqui com essa questãozinha que foi a da número 2. Te vejo na correção da outra questão da nossa prova do Enem de 2018. Vamos lá para a correção da terceira questão da prova do Enem de 2018. Essa questão aqui trabalha dentro das habilidades exigidas pelo Enem e traz aqui um texto sobre uma poetisa, né, uma autora. Olha o que ele diz aqui já de cara no enunciado, por quê? Porque nós temos que fazer a leitura do enunciado antes para já ir para o texto sabendo do que se trata, uma vez que as questões estão todas em português, então já nos ajuda. A poetisa Kamala Das, ou seja, eu já estou sabendo de quem está falando, já estou sabendo do que trata o texto. Como muitos escritores indianos, escreve as suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua.
Nesses versos ela faz o quê? Ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, ou seja, ela quer fazer as pessoas rirem? Ou ela recorre a vozes de vários escritores ingleses? Ou seja, ela faz alusão a vários outros ingleses. Ou ela adverte, ela alerta sobre o uso distorcido da língua inglesa? Ou ela demonstra consciência da sua identidade linguística, ou seja, ela sabe por que ela escreve do jeito que ela escreve. Ou ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Ou seja, ela fala inglês, mas as pessoas não entendem. E ela reconhece que as pessoas não entendem quando ela usa o inglês? Bom, só tem um jeito da gente saber. Vamos ao texto que também não é muito longo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Caraca, a mulher vem batendo com os dois lados da mão na nossa cara, dizendo que ela vai continuar escrevendo do jeito que ela quer mesmo. Vamos dar uma lida nesse texto que é muito lindo, porque é verdade, quando você se apropria do idioma, né? Poxa, ele vai traduzir aquilo que é a tua essência. Eu achei bem lindo esse texto. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só, vamos ler. Não escreva em inglês, eles disseram. Inglês não é a sua língua mãe. A língua que eu falo se torna minha. Suas distorções, suas estranhezas, toda minha somente. É metade inglês, metade inglês, eu já estou misturando inglês com português aqui, né? É metade inglês, metade indiano. Engraçado talvez, mas é honesta. É tão humana quanto eu sou humana. Ela dá voz às minhas alegrias, aos meus anseios, às minhas esperanças. Tá bom? Bem bacana, o texto é bem lindo mesmo, e agora a questão ficou relativamente fácil, certo? Mas é uma linguagem de poema. E aí que está o fato, a dificuldade desse textozinho, de você compreender a estrutura dele. Uma vez que eu fui lá nas questões e fiz isso aqui, ó, dei uma lida e vi que tratava-se de uma poetisa. Pronto, eu já venho preparado com o meu espírito para estar lendo alguma coisa que eu sei que é uma linguagem de um poeta, tudo bem? E agora vamos lá. Apesar de essa não ser a sua primeira língua, ou seja, o inglês, nesses versos, ela usa a língua inglesa com um efeito humorístico, ela quer fazer a gente rir? Nossa, claro que não. Ela vem inclusive batendo com os dois lados da mão na nossa cara para dizer, me deixa escrever do jeito que eu quero, né? Ela recorre a vozes de vários escritores ingleses. Em nenhum momento ela falou de outros escritores ingleses, ela falou de utilizar a língua inglesa. Cuidado para não ver a palavra vozes aqui, ó, e relacionar com voices e achar que isso tem a ver. Não, o Enem está muito acima desse nível bobo de achar que uma palavra, porque está no texto, torna um item correto. Na verdade, não. Tá, ela adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Ela faz alguma advertência? A princípio, não. Ela demonstra consciência da sua identidade linguística, ou seja, ela sabe por que ela escreve do jeito que sabe, ela está consciente disso. Olha, me parece o melhor item, mas eu vou ver ainda até a letra E para ver se a gente descarta ela. Ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês, ou seja, ela reconhece que as pessoas não entendem. Em algum momento desse texto, ela falou que as pessoas não entendem. Ela até falou que tem as suas distorções, as suas estranhezas, tá? Ó, é engraçado às vezes, mas ela não falou que as pessoas não entendem. Não há nenhum momento do texto falando que as pessoas não entendem o que ela escreve. Então isso é muito importante, porque assim, o Enem trabalha dessa forma, assim como vários vestibulares. A informação que não está no texto é falsa. Aquilo que não está no texto você não conclui, não presume, não deduz, é falsa. Então realmente a correta, de acordo com a nossa suspeita, é a letra D. Aqui o item fica sumindo. Deve ser algum problema da configuração aqui, quando eu trago a aula para o computador daqui. Bem legal. Outra questão também, diria assim, de nível médio, mas não de nível muito difícil não. Uma questão de nível médio, e ali com um vocabuláriozinho um pouquinho pesado no texto, né? Ele fala de hopes, longings, ele fala de queerness, mas enfim, nós demos conta do recado, certo? Maravilha, ficamos por aqui, te vejo na correção da próxima questão. Então vamos para a nossa questão número 4 da prova do Enem de 2018. Olha que bacana, esse é um texto um pouquinho maior. A gente esperava isso, né? A gente esperava que não vinha só coisa curtinha não. O Enem está ficando cada vez mais elaborado e eu não tenho do que reclamar da prova da língua inglesa, que passou a ser uma prova muito bem elaborada. Lembrando que o inglês entrou tardiamente na prova do Enem, né? Quando o Enem surge não tinha inglês, eu me senti mó excluído. Aí 2010 veio, bum, em inglês pela primeira vez no Enem e de lá para cá a prova tem ficado muito boa para aqueles que realmente entendem que tem que se preparar, né? Não é uma provinha de inglês qualquer, é uma prova bem elaborada. Dá uma olhada aqui, eu tenho dois textos.
Nesses dois textos, eu vou ter que ler essa questãozinha aqui, que a gente vai começar por ela, porque daí isso já faz com que nós vamos para o texto sabendo melhor o que o texto quer dizer, beleza? Olha só. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Em outras palavras, blá, 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 ele falou aquilo que você já sabe. É sempre assim, a primeira parte do item contextualiza, é importante, mas fala coisas que às vezes a gente já sabe. Aí vem a questão que diz assim, neste sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor do quê? O que o autor quer com o segundo texto? Mas para a gente entender o segundo texto, eu tenho que ler o primeiro, porque o segundo é uma resposta em relação ao primeiro. Então vamos ao nosso primeiro texto dessa questão que diz assim, A free world class education for anyone, anywhere. E tem que ter essa pausa na hora de falar assim, porque ele diz bem assim, ó, eita, vem comigo. Cadê meu realce? Ó, uma... educação mundial livre para todo mundo em qualquer lugar, ou para qualquer um em qualquer lugar. A free world class education, ou seja, uma educação para todos, livre, tá? Gratuita. Tudo bem? É isso que ele fala aqui. Daí ele diz assim, ó, The Khan Academy is an organization on a mission. We are known for profit with the goal of changing education for the better by providing a free world class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy materials and resources are available to you completely free of charge. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Que a Khan Academia, ou seja, a Academia Khan, é uma organização numa missão. Nós somos uma empresa não lucrativa com o objetivo de mudar a educação para melhor ao fornecer educação mundial gratuita para qualquer um em qualquer lugar. Todos os recursos do site estão disponíveis para qualquer um. A Academia Khan, quer dizer, The Khan Academy's Material, ou seja, os materiais da Academia Khan e os recursos estão disponíveis para você completamente livre de cobrança, livre de custo. Então tá, ele está anunciando que a Khan Academy oferece aulas, tutoriais, enfim, aulas gratuitas, com materiais e recursos para todo mundo, em qualquer lugar. Aí vem o quê? Vem uma crítica a Khan Academy, que diz o seguinte, I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me the problem is the way Khan Academy is being promoted, the way the media sees it as revolutionizing education, the way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, example, teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do those things better. They want to do better things. O texto é bem lindão e diz o seguinte, eu não tive um problema com a Academia Khan, quer dizer, com o site da Academia Khan até muito recentemente. Para mim o problema é a maneira como a Khan Academy está sendo promovida. A maneira de como a mídia o vê, ou seja, vê ela, como sendo educação revolucionária. A maneira como, the way people, as pessoas com poder e dinheiro, veem a educação como sendo simplesmente sentar e aprender. Sit and get. Se a sua filosofia de educação é sente e aprenda, exemplo, ensinar é contar algo e aprender é escutar, então a Khan Academy é muito mais eficiente do que uma aula de sala de aula, tá? Uma palestra de sala de aula. A Khan Academy faz isso melhor, que é o quê? Passar informação para frente. Mas verdadeiros educadores progressivos, verdadeiros visionários da educação e revolucionários não querem fazer estas coisas melhor. Nós queremos fazer coisas melhores. Não é fazer o que já é feito melhor. Entende a ideia do texto? Nós não queremos fazer o que já é feito melhor. Nós queremos fazer coisas melhores. O texto é bem bonito e agora dá para a gente ir para a nossa questão. Vamos começar dela aqui já, ó. O segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor do quê? O autor quer elogiar o trabalho proposto. Gente, veja como cada primeira palavra de cada item é um verbo. Existe uma razão para isso, isso é proposital. Isso é proposital mesmo.
Então, nessa primeira palavra de cada item, você já tem 50% da resposta. Então veja, o cara do segundo texto está elogiando alguma coisa, eu não vou nem ler, não, que elogiando. Ele quer reforçar como a mídia contribui para revolucionar a educação. Foi esse o objetivo do texto? Não, na verdade ele está criticando a Khan Academy. Ele não quer reforçar nada. Ele quer chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Opa, ele fala de pessoas com poder e com dinheiro. Mas esse é o objetivo do texto? Ou destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Ele falou isso? Ou criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Veja, ainda que ele tenha dito, né, que a maneira, vamos ler de novo a frase, a maneira que as pessoas com poder e dinheiro veem a educação como sendo simplesmente sente e aprenda. Ele falou isso no texto, mas a questão é, o objetivo do texto, do segundo texto, é chamar a atenção para essas pessoas? Não, ele já está dizendo no texto que essas pessoas têm a visão errada, entendeu? Ele já disse no texto, a maneira com que as pessoas com dinheiro e poder falam que educação é sentar e aprender. Está errado na visão dele, porque ele diz que a Khan Academy faz isso, ela faz isso bem. Senta, quer dizer, que se você sentar e ouvir, se o professor só falar é ensinar, e se o aluno só ouvir é aprender. Não, ele fala que o objetivo dos verdadeiros educadores é fazer as coisas melhores e não fazer o que já é feito de maneira melhorada. Não, é fazer coisas melhores do que o que já é feito, tá? Então a melhor resposta realmente é a letra E. Opa, essa ficou aqui na nossa telinha de um texto que é um pouquinho mais complicado. Talvez você ficasse em dúvida entre essas duas. Eu realmente tive alunos presenciais que fizeram isso, mas aí a gente tem que fazer essa avaliação. O Enem sempre faz isso. O Enem vai trazer uma ou duas questões feitas para te confundir na prova de inglês, tá? E se você olhar ali com carinho, você vai perceber que em nenhum momento ele está tentando chamar a atenção, uma vez que ele já menciona as pessoas com poder e dinheiro, como tendo um entendimento errado acerca do que é educação. Legal? É isso, ficamos por aqui nessa nossa questãozinha e nos vemos, tem mais questão para a gente resolver ainda do Enem de 2018. Vale dizer, uma prova bem elaborada, tudo bem? Não é uma prova para quem não domina o idioma, para quem não estudou nada, para quem não conhece a língua. Você tem que ter um mínimo de conhecimento ali, acima do nível básico, para poder fazer uma prova com bom desempenho, até porque ela tem questõezinhas que às vezes são feitas para te confundir. Legal? Vamos dar uma olhada na questão de hoje? Olha lá, 1984. Gente, 1984 é um livro do George Orwell, um clássico da literatura inglesa, né? Um clássico da literatura que trata o quê? De um Estado, do Estado sendo controlador de tudo na sociedade. Gente, foi por causa desse livro que surgiu o tal do termo Big Brother. Para quem não leu ainda o livro, eu recomendo, não é um livro grande, tá? Tem o filme dele também, mas não preciso te dizer que o livro é muito melhor, até porque o filme é bastante confuso. E ele tem uma roupagem meio dark, assim, é um filme que te deixa agoniado, angustiado, né? E você sai dele com uma sensação meio ruim. Né, não é uma coisa, ai que lindo, não tem nada de lindo no filme. Porque ele trata justamente disso. Ele trata de uma sociedade onde a informação era toda manipulada, né? E você tinha o Estado vigiando as pessoas individualmente em tudo que elas faziam na vida. Que era o Estado no livro chamado de Big Brother. Daí o nome do programa, que eu não sei há quantas edições ele já existe, está há alguns anos aí, né? Mais de 10 anos já de Big Brother aqui no Brasil, mas o termo surgiu deste livro, 1984. Então olha só o que ele diz aqui, tá? É um trecho do texto, tá? Então por isso que ele fala aqui que é um excerpt, é um texto. Então ele diz assim, ó, abre aspas, opa, é alguém falando alguma coisa. Você nota que tem várias aspas, portanto esse texto da prova do Enem é um diálogo. Tem duas pessoas conversando, e aí ele fala assim, ó, is it your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled faintly. I'll put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? No. Then where does the past exist, if at all? In records. It is written down. In records and in the mind. In human memories. In memory. Very well then, we the party control all records and we control all memories. Then we control the past, do we not? Cara, muito legal, e aqui a gente tem a palavra party com letra maiúscula, que significa na verdade a palavra partido. Aqui se referindo ao partido dominante daquele lugar, naquele tempo, ou seja, né, ao Estado propriamente dito, tá bom? Ao Estado propriamente dito. Então ele diz assim, ó, é a sua opinião, Winston, de que o passado tem uma existência real?
O Brian sorriu suavemente, né? Faintly, quer dizer, aquele sorriso que logo some, né? Um sorrisinho já acaba, né? I'll put it more precise. Eu vou colocar de maneira mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Há algum lugar ou other place, ou outro lugar, um mundo de objetos sólidos, onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, onde o passado existe, se é que existe? Nos registros. Está escrito nos registros e na mente, nas memórias humanas. Na memória. Muito bem, então. Nós, o Estado, aqui o partido, controlamos todos os registros. E nós controlamos todas as memórias. Então nós controlamos o passado. Não controlamos? Cara, o texto é meio bruto, né? Você sente que está rolando uma conversa meio tensa. E na verdade o que acontece? É porque nesse livro eles tinham a polícia do pensamento. Então não só eles controlavam as mídias, ou seja, o que era publicado como notícia, e controlavam no sentido de alterar mesmo, tá? Vale a pena ler esse livro. Como também existia assim a polícia do pensamento, por exemplo, né? Que era responsável por monitorar o que as pessoas pensavam, de modo a subjugá-las da maneira mais completa possível. Mais completa e eficaz possível, tá bom? Então vamos à nossa questãozinha, que eu não vou ficar falando toda hora sobre o livro, mas enfim, queria gerar curiosidade para você ler, porque realmente é um clássico muito interessante. O romance, em 1984, descreve os perigos de um Estado totalitário. Ele fez alusão à palavra Estado quando ele usou a palavra party aqui, ó. Ó, vou circular ela aqui, ó, tá bom? Que, na verdade, a tradução é partido político, tá? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do quê? Boicote de ideais partidários, libertários. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Ele não falou de boicotar nada no texto, tudo bem? E ele não fala de ideais libertários, ou seja, você tem um item aqui que está muito bonitinho, bem construído, e dentro dessa questão de você fugir das coisas que te prendem, um ideal mais libertário mesmo, parecia fazer sentido, só que ele não falou disso no texto, e a grande sacada é, aquilo que o texto não fala é falso. Aquilo que o texto não fala é falso, tudo bem? Eu estou apoiado aqui, ó, porque eu já estou me debruçando sobre o texto para te ajudar. Agora ele diz assim, ó, a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio ao veto ao culto das tradições. Vetou alguma coisa? Proibiu o cidadão de fazer alguma coisa? Nesse trecho do texto, não. Não proíbe, por exemplo, um culto religioso, né? É nesse sentido. Não. Então, o controle do Estado se dá por meio do poder sobre memórias e registros. Opa, ele falou isso, né? Ele fala do poder sobre memórias, olha aqui, ó, tá? O controle de todas as memórias. Nós controlamos, ó, o controle de todos os registros. Então, sim, ele falou disso, por enquanto me parece o melhor item. Censura produções orais e escritas. O texto fala de censurar o que alguém escreveu ou falou, ainda que o livro trate disso, o trecho não fala disso. Ou manipulação de pensamentos individuais. De novo, esse trecho do texto falou de manipulação de pensamento, ele falou efetivamente do quê? De memórias e de registros de coisas. Então, de fato, a resposta correta é a letra C. Tá certo? E ficamos por aqui. Essa é a nossa última questãozinha da prova do Enem de 2018, que teve 5 questões, são sempre 5 questões, tá? Um texto para cada questão, trabalhando ali dentro das questões, às vezes, de novas tecnologias, sempre uma questão que trabalha algum aspecto cultural. A gente esteve aqui falando da poetisa, esse tipo de coisa. Tá certo? Deixe seus comentários no vídeo, me conte o que você achou da prova, se você achou fácil, difícil, mas de fato eu tenho que admitir, os textos bem selecionados dentro da proposta do Enem e uma prova bem elaborada. É isso aí, te vejo por aí nos próximos vídeos, te vejo por aqui, vem com a gente para fazer o teu próximo preparatório para o Enem. I see you. Bye. E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.